Oi, vem cá. Você já pensou em trabalhar na indústria? Não, né? É porque você não faz ideia de como é a indústria hoje em dia. Moderna, inovadora, surpreendente. Você não faz ideia das experiências que vai viver, de quantas profissões vai ter dentro da mesma profissão, do tanto que você pode aprender, crescer e conquistar. Mais de 800 mil pessoas que trabalham nas indústrias de Santa Catarina também não tinham a menor ideia disso. E olha agora. Mudou a minha história e eu sinto que faço parte de algo maior. Vai muito além de um emprego. A gente tem acesso à educação de alto nível, saúde e qualidade de vida. Tô conquistando todos os meus sonhos. E agora? Deu para ter uma ideia? Então venha trabalhar na indústria. Aqui você pode ir muito mais longe do que imagina. Uma campanha da Fiesc. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Papo S. Hoje o tema é Tem mais indústria na sua vida do que você imagina. E hoje eu estou aqui com a Ana. Oi, tudo bem? E com a Sara. Olá! E para falar mais sobre esse tema, nós convidamos o vice-presidente da Fiesc da Serra Catarinense, Israel Marcon. Seja muito bem-vindo. Agradeço muito o convite. E para começar, nós vamos fazer uma pergunta. Eu queria saber como foi a sua trajetória na indústria. Minha trajetória na indústria, eu comecei bem cedo, né, desde jovem, muito jovem, já tendo um contato muito grande com a indústria. E nos meus estudos, né, e começando a pensar no que eu queria para minha vida, né, o que eu iria fazer, da minha profissão, vamos chamar assim, né, eu já me imaginava trabalhando na indústria. Tanto que em 1994, ano que eu entrei na universidade, eu fiz um estágio na Caixa Econômica Federal. E nesse ano que eu fiquei fazendo esse estágio, eu fiquei me imaginando numa indústria que tinha na minha cidade, Natal, cidade de São Marcos, no Rio Grande do Sul. E um dos colegas meus, da universidade, que eu acabei conhecendo, ele trabalhava nessa indústria e eu dizia para ele, olha, a hora que apareceu uma vaga, eu quero trabalhar, eu quero poder ter a oportunidade de trabalhar nessa empresa, uma empresa de móveis, né? E ele era do setor de recursos humanos. E eu acho que de tanto eu insistir, depois de um ano, quando encerrei esse meu estágio, eu iniciei nessa indústria. E ali eu comecei a me apaixonar justamente por aquilo que eu já me parecia que já fazia parte realmente de mim, de gostar de olhar para processo, de olhar para dentro de uma fábrica, né? De entender como que as coisas são construídas, como a indústria transforma, né, uma matéria-prima bruta em móveis, na época, né, que eu participava, em móveis tão lindos, né, e que eram enviados na época para todo o Brasil. Então, ali eu já comecei a me despertar muito, né, para o mundo industrial e quis o destino que depois de 3 anos que eu fiquei nessa indústria, o meu pai, né, que sempre foi do ramo da madeira, né, trabalhou para a indústria da madeira, ele tinha iniciado a empresa dele no ano de 92 e em 98 ele me chamou para auxiliá-lo. E ali eu acabei então saindo dessa indústria de móveis e fui trabalhar na empresa da família, que é uma indústria madeireira, né? A gente conhece muito na região por serrarias, mas a gente gosta muito mais de chamar de indústria da madeira, né? E já se vão 25 anos que eu estou nessa indústria, trabalhando até hoje e sempre com muita paixão. Essa é um pouquinho do resumo, né? Da minha trajetória na indústria. Então, você disse que você sempre foi exposto a essa parte da indústria, mas quando que você teve realmente certeza que você queria trabalhar com aquilo? Que era o que você queria para sua vida?
Então, vamos dizer assim que a minha geração, a gente tinha aquela coisa de trabalhar muito cedo, né? Eu já com 9, 10 anos, eu me recordo que a gente já tinha que trabalhar, né? Então, como essa empresa que meu pai trabalhou há muito tempo, era uma empresa do ramo da madeira, eles já tinham o processo de plantio de árvores, né, de pinos, que é o processo todo, né, que se dá na cadeia da madeira. E ali eu já, na idade lá, com meus 9, 10 anos, eu já comecei a trabalhar, querendo mexer com alguma coisa de plantio, de auxiliar, né, nessa época. E ali eu já começava, vamos dizer assim, a ser direcionado para algo que deu tão certo que depois acabou sendo que eu fui seguir carreira no ramo da madeira. Então, aquilo, vamos dizer assim, já foi me conduzindo, assim, né? Para essa, vamos dizer assim, para a indústria, né? E eu acho que quando a paixão realmente, né? Depois eu trabalhei em outras pequenas fábricas de móveis, ainda na adolescência, né? Na época que a gente tinha que um período a gente trabalhava e no outro a gente estudava, né? Hoje é um pouco diferente, né? E ali eu já, assim, me despertando e me direcionando pro ramo da indústria. Até o primeiro vestibular que eu fiz, olha como ele é engraçado. Eu fiz para Ciências da Computação, nunca me esqueço. E na época ele era novo, foi o primeiro vestibular que teve na Universidade de Caxias do Sul. E era muito concorrido, né? E eu não passei, eu fiquei numa posição, acho que de 53 na época, e eram 40 vagas. Não passei. E aí meu pai disse assim, mas faça administração de empresa, né? Faça administração de empresa. E eu disse, vou fazer administração de empresas. E aquilo ali até parece assim, pô, eu fui induzido, né? Meu pai me direcionou, mas não. Me parece que ali ele só me deu um impulso que faltava para me descobrir. Então, eu ali também na universidade, e essa indústria de móveis, né, que até hoje ela existe em São Marcos, ela se chama Bom Tempo Móveis, ela era referência e é referência até hoje. E aquilo, eu gostava tanto de olhar, eles colocavam no jornal, assim, eles publicavam as reuniões que eles faziam e eles premiavam o trabalhador do mês, eles faziam reuniões assim, me fugiu a palavra agora, de confraternização, assim, né? E de datas especiais, assim, e eu olhava para aquilo e digo, essa empresa ela é diferente, essa é um lugar que eu quero trabalhar. E parece que ali, então, deu muito certo, né? Que depois eu acabei indo para lá. E ali, realmente, daí me despertou, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar bem no setor de produção. Na época, eu tinha que, por exemplo, essa mesa aqui, ela tem todo um desenho, né? Todo um projeto, todo um processo de fabricação. E eu comecei a trabalhar nesse setor. Então isso para mim foi assim algo que me apaixonou, realmente. Ali foi aonde eu percebi que era a indústria mesmo que eu queria seguir. E agora nessa trajetória assim de indústria, né, muitos anos trabalhando com isso, também deve ter diversos desafios, né? E nessa questão, quais são os principais desafios assim nesse teu trabalho durante esse período? Os desafios é que, vamos dizer assim, os principais, né, que eu fui percebendo, tanto, vamos dizer assim, eu posso dividir eles da minha trajetória como passando vamos dizer assim, de um colaborador de uma empresa, né, que eu era, para parte da direção, para parte do sócio, né, Então há uma diferença muito grande. A responsabilidade ela mudou muito, né, nesse momento, porque quando você tem o olhar do dono, né, você começa a ter outras preocupações, né, que você não tinha até então. Então ali
realmente muda, porque daí você tem toda uma equipe que a gente forma, né, que estão conosco ali, de trabalhadores, de famílias, de pessoas, né, diferentes personalidades, diferentes formas de pensar, né, que a gente precisa agregar essas pessoas para que elas criem, né, uma sinergia para um bem comum, né? Então, administrar não é mais tão simples assim como era quando você não tinha tanta responsabilidade, né? Mas a questão dos desafios também da indústria em si, a gente percebe que ela foi mudando muito, né? A gente percebe que foi evoluindo, né, através do tempo. O nosso setor, principalmente, né, que eu posso citar com mais propriedade, que é o setor madeireiro, da época, por exemplo, que eu vi lá no início, né, ainda da minha adolescência, que eu participei ali no início da minha juventude, quando eu comecei minha trajetória, e do que é hoje, né, a gente vê muita mudança, principalmente nas tecnologias novas, né, que a gente viu que começaram a entrar, que naturalmente foram, né, vamos dizer assim, fazendo parte de uma nova indústria, né? Então acho que são muitos desafios, né? Mas para não demorar demais também, eu acho que a gente pode... Uma das perguntas que eu iria fazer é o que é a indústria para você? E quando eu pensei na pergunta, eu imaginei que seria algo mais relacionado ao trabalho. Mas ouvindo o senhor falar, dá para ver que é muito mais do que o trabalho. Era uma coisa que o senhor vinha desde novo, né? É uma coisa que vem do senhor mesmo, que é uma coisa que o senhor gosta bastante. Então, além de trabalho, o que a indústria significa para ti? Pois é, a gente tem essa paixão, né? Que acaba... A gente se torna até suspeito para falar, né? Porque você vive isso, né, a tua vida toda, e você não se imagina fora desse ambiente, né? E o que eu vejo é que a indústria, ela transforma. Ela tem esse poder de junto dela, agregar um monte de outras coisas, né? Como é que a gente pode exemplificar isso, né? Você pega... Eu posso ficar muito no exemplo da madeira, né, que é muito meu, mas vamos tentar sair um pouco também, né, e para outros exemplos, né, aonde você vê equipamentos hoje. Vamos pegar essas tecnologias novas aí, né? Como que a gente chega, por exemplo, num desses celulares hoje que a gente tem, né? Todo esse processo para se chegar num equipamento de ponta, com tanta informação, com tanta genialidade dentro de um aparelhinho, né? Que lá no começo era um tijolo, que a gente chamava, né? E que era usado para você conversar com as pessoas, né? Hoje eu acho que uma das últimas coisas que a gente faz com o celular é conversar com as pessoas. Você tem tudo ali, né? Que é a tua vida. Então, todo esse processo de transformar algo bruto em uma coisa tão tecnológica, né? Com tanta informação, com tanta agregação de valor, né? Então, todos esses... E isso é um exemplo que a gente está dando, mas a gente tem exemplos em todos os ramos, né? E a indústria tem essa capacidade de, ao redor dela, trazer justamente esse outros serviços e outras pequenas indústrias que vão, né, se agregando, fazendo parte desses processos, né? Nós temos exemplos de indústrias que a gente até cita, elas são montadoras. Tem várias outras ao redor que estão ali para, no final, se formar aquele produto, né? Então, o que eu vejo é que realmente a indústria tem esse poder, né, de agregar, de transformar, de gerar riqueza e que essa riqueza ela se espalhe, né? Então, eu acho que isso também me faz eu me sentir muito bem trabalhando nesse setor, porque eu consigo perceber isso, né? A gente consegue olhar e perceber que, né, quando você... Traz um novo ponto de vista, né? Gera resultado na vida das pessoas, né? Exatamente. Então, por aí. Então, quando a gente fala de indústria,
muitas pessoas ficam assustadas até, por causa que a gente pensa numa coisa muito utópica, algo muito longe da nossa realidade. Mas você pode nos dizer onde está a indústria no nosso dia a dia? Onde é que a gente pode ver ela atuando com a gente? Então, Sara, a Fiesc fez uma campanha muito interessante, né, de mostrar que a indústria tem mais indústria na sua vida do que a gente imagina, né? E naquela, vamos dizer assim, naquele comercial que foi divulgado, né, em alguns momentos ali passava uma família, né, dentro de uma casa, né, e ali aí aparecia lá um asteriscozinho na roupa, né, já é a indústria que fez, né. Tava lá a mesa, né, que foi a indústria, tava a própria moradia, né, a própria casa, o próprio apartamento, que foi a indústria da construção que construiu, né. Aí você tinha o alimento que estava ali, vem de uma indústria que processou, que transformou aquele alimento, seja ele ali na manteiga que estava ali, né, naquele exemplo, ou qualquer outra coisa. Então a indústria está presente assim de uma forma na nossa vida que a gente não tem nem ideia. Se a gente olhar para essa sala aqui, né, nós vamos ver indústria em tudo aqui, né? Sim. Não tem. Nessa televisão aqui foi uma indústria que transformou. Esses equipamentos que a gente está aqui agora, que estão proporcionando que a gente faça esse podcast aqui, todos foram uma indústria que... Então ela está no dia a dia assim... A gente nem tem noção do quanto a indústria é importante, né? É tão engraçado que as pessoas têm tanto esse medo, mas tá tão presente na nossa vida. Irônico. É verdade. Muita gente, quando pensa em indústria, pensa, sei lá, numa fábrica, algo mais afastado da cidade, algo mais longe da realidade delas, sendo que, para qualquer coisa que elas olhar, o que proporciona aquilo para elas foi a indústria. Eu acho que um pouco disso aí, meninas, é que se tinha e se criou muitas vezes uma imagem muito negativa da indústria, né? É claro, a gente tem que saber separar as coisas, né? Mas se ligou sempre muito à imagem da poluição, da degradação, em alguns casos, né? E o nome indústria também, ele é mal utilizado muitas vezes, né? Às vezes a gente vê aí, por exemplo, situações na TV ou, né, em notícias que tem alguma coisa acontecendo de errado lá, né? Aí o que eles usam? A indústria dos atestados, a indústria né? Não é indústria. Indústria é outra coisa, né? Aquilo lá é uma coisa criminosa, é uma coisa que não combina com a gente. Então, e isso às vezes, a forma de comunicar isso acaba, a sociedade vai criando uma certa resistência, né? Mas quando a gente conversa, a gente percebe, como você falou, né? A indústria é muito mais do que isso, né? Muita coisa boa por trás, né? Muita coisa boa que a gente está fazendo. Sim. E também quando você estava falando ali nos desafios, né, da questão das mudanças na indústria, e também quando você falou do celular, né, que antes era um tijolão e hoje a gente tem algo bem tecnológico, a gente percebe muito que a indústria é totalmente ligada à inovação e tecnologia. E ele traz muitos avanços e muitos impactos na indústria, né? Eu gostaria de saber um pouquinho o que você... A tecnologia, ela vem tomando assim os rumos, né? Ela vem dando as cartas aí dessa evolução toda que a gente vem passando. E cada vez mais, né? Eu penso que a tecnologia vai continuar sendo, junto com a inovação, né? O motor aí dessa, não digo uma mudança, mas da nova indústria, né? A gente teve várias fases da indústria que a gente chama, né? Agora tem aí a 4.0, né? Que a gente fala, daqui a pouco já vai ter a 5, já vai ter a... Né? Então, é uma nova indústria que muito mais tecnológica, né? E esse tem sido, assim, vamos dizer, o desafio de alguns setores, né?
que ainda precisam, né, de certa forma, trazer essas tecnologias para dentro das suas indústrias, porque a gente percebe uma mudança muito grande, né, no comportamento também das pessoas, né, nessa própria questão da atração, né, das pessoas, como a gente falou aqui, isso tem um pouco a ver, de quererem, né, se interessarem pela indústria, se interessarem a trabalhar na indústria, né? Então a tecnologia tem auxiliado também, né, a esse jovem principalmente, né, a se interessar um pouco mais pelo setor industrial, né? Sim. Nós vemos aqui na escola até, né, como a tecnologia até impulsiona a gente a ter uma certa vontade de estudar com os Chromes, as tecnologias que a gente usa. Acredito que é bem importante isso para esse novo mundo que a gente está vivendo agora, né? Sim, e até quando fala em impacto da tecnologia, né, a gente vê como muda muita coisa, às vezes até a forma de empregos, né? A área de conhecimento que a pessoa precisa ter, ao invés de ela ir para um ramo que hoje em dia está totalmente mais automatizado e tecnológico, ela vai para um ramo que ela vai saber lidar com aquela tecnologia. Isso impacta muito até no conhecimento das pessoas para o futuro na indústria. É isso mesmo. Sim. Então, pensando nisso, essa parte da tecnologia, ela trouxe bastante, principalmente agora, por causa de a maioria das revoluções na indústria foram causadas por grandes eventos, tanto no nosso mundo, como foi da Covid, certo? Agora, a maioria das empresas, das indústrias, até na nossa escola a gente pode ver como a gente está se integrando nesse tipo de tecnologia, certo? Sim. É muito legal ver como isso muda durante a nossa história, durante o tempo, que agora tecnologias realmente... que às vezes não eram tão, assim, existia uma certa resistência, ou não eram tão comuns, ou que não haviam sido testadas, né? Sim. Acabaram hoje fazendo parte da nossa vida, né? Como as reuniões remotas, né? As aulas online, era algo que a gente não praticava com tanta frequência, né? E que passaram a ser comuns. Né? Foi uma tecnologia tipo de evolução, né? Foi uma tecnologia que passou a ser, né? Passou aquela barreira, né? Não é mais uma coisa que a gente resiste. Hoje já é uma parte comum. E isso vai ser utilizado, né? E já está, né, sendo utilizado pela indústria, né? Nos mais diversos setores, né? De fábricas hoje que são controladas por controle remoto, né? Então é uma evolução enorme aí, né, acontecendo. Eu tenho uma grande dúvida, que assim, é algo que eu realmente estou interessada, que eu quero ouvir você falar sobre, que é como as empresas estão se adaptando às mudanças nas cadeias de suprimento globais. Então, até ontem a gente estava ouvindo a palestra, né, sobre o assunto, com o professor Pablo, economista da Fiesc, ele até numa das suas falas ele abordou. A própria pandemia fez com que esse arranjo todo, houvesse esse desarranjo, vamos dizer assim, né? Porque vamos dizer assim, ela chamou atenção para algumas situações, né? Que a gente não estava mais assim preocupado, vamos dizer assim, né? Quando a gente lembrar um pouco ali da pandemia, da questão das máscaras, da questão dos respiradores, né? Aonde essas tecnologias estavam e o quanto, principalmente as potências mundiais, né? Ficou evidente, né? Que eles foram pressionados pela sociedade desses países, questionando, né, um pouco daquilo de por que transferir a produção de alguns bens, né, para países, enfim, de outros continentes, né? Então isso ficou bem claro, né? E agora o que a gente está vivendo é essa questão geopolítica, né? Que a gente está vendo, uma divisão grande entre as duas maiores potências, né? De um lado capitaneado pelos Estados Unidos e o outro pela China.
Então a gente está vendo hoje que há um certo, né, vamos dizer assim, embate, né, entre essas duas potências que estão mexendo com as cadeias de suprimentos. Né? Inclusive ontem o exemplo que foi dado é justamente aonde que se imagina, quais os países, né, e regiões que se imaginam para suprir essas cadeias, né? Aí você tem lá Estados Unidos como sendo o principal, o México e depois os países da América Latina. Então a gente percebe que o nosso continente, né, seria ainda um dos últimos a fazerem parte dessa escolha. Então, né, ainda tem essa questão dessa guerra também, que a Rússia lá, né, a gente viu a grande dependência da Europa por energia, né? A gente está tendo agora aqui, localmente a gente está vendo isso aqui, afetando nós diretamente. O quanto houve esse desarranjo de suprimentos, que o pellets, que é uma forma de energia que é formada através da serragem da madeira, está sendo hoje exportado muito para a Europa justamente para compensar essa questão do gás, que é um dos grandes problemas que a Rússia acabou, né, vamos dizer assim, fechando ali com as questões da guerra com a Ucrânia. Então, veio pandemia e agora com toda essa belicosidade que a gente está vivendo, né, em termos das grandes potências, realmente está havendo um rearranjo aí das cadeias de suprimentos. Né? O Brasil, até onde a gente é afetado, talvez, se a gente for ver, nós temos um país com muita, vamos dizer assim, com uma abundância de bens, sejam eles naturais, né? E de indústria hoje muito bem instalada. Né? Então, a gente hoje é muito mais fornecedor até do que talvez importador, né? Então, isso, pensando em país, né, a gente, de certa forma, está numa posição, não digo privilegiada, mas talvez mais estável do que alguns outros países. Não sei se eu respondi, mas... Não, é claro, moça. Resgatando aquela ideia que a gente estava comentando sobre esse preconceito que as pessoas têm sobre indústria e, né, poluição, eu percebo que é onde a gente pode ter, nós que estudamos na escola S, podemos ter esse domínio assim, para falar sobre as questões de sustentabilidade que são implementadas na indústria, né? Quais são as iniciativas de sustentabilidade que são colocadas pela indústria? Na nossa escola a gente nota que tem bastante ações para promover reciclagem, coisas assim, para, né, ter essas coisas de sustentabilidade. Quais são as iniciativas que tem na indústria? O que a gente está vivendo, né, essas mudanças que a gente vem vivendo ao longo do tempo, né, elas vão transformando a nossa sociedade. E o que a gente percebe? Que hoje a indústria, ela precisa hoje estar muito mais preocupada com todas essas questões, sejam elas ligadas ao meio ambiente, né, à própria sociedade, né, as pessoas, enfim, e com a governança, né, que a gente tem, que é o que? É você gerir os negócios da forma correta, da forma transparente, de uma forma que não demonstre nenhum tipo de vamos dizer assim, de desvio de conduta, né? Então, e o meio ambiente, ele vem, né, cada vez mais sendo foco de atuação e de preocupação e mais do que isso, né? Hoje é uma cobrança da sociedade, né? Nós mesmos hoje cobramos, né, daquele produto que a gente adquire e a gente já quer saber a sua origem, né? Se ele teve na sua formação, né? Como é que foi? Né? Nós temos um setor nosso que teve que aprender muito a trabalhar com isso, inclusive com muitas fake news, né? Que na época eram e até hoje, né? A indústria da madeira, ela vem de uma floresta que é plantada, né?
ali você já tem toda a parte da absorção do carbono, né? Então você já está, né? Não existe forma melhor do que a retenção de carbono do que plantar árvores, né? Então às vezes as pessoas não têm essa noção, simplesmente falam, a madeira está lá, né, destruindo, cortando, e não é bem assim. Então se plantam árvores, dessas árvores depois você faz todo o manejo, né, vem para um processo. Então essa sustentabilidade toda do setor, né, que nada daqueles resíduos vão ser despejados ou depositados no meio ambiente. Eu acabei de falar da serragem, que vai virar pellets, que vira energia, que vai ser exportada para a Europa e que está sendo queimada nas nossas casas para aquecer as casas. Então, há todo um processo de sustentabilidade, né, que cada vez mais a gente precisa estar preocupado com isso, né? E não é só no setor que eu citei agora da madeira, né, mas todos os setores, né, eles têm que cada vez mais trazerem esses conceitos com eles, né, porque a cobrança é muito grande, né? Hoje a gente está de olho, hoje o celular a gente tem tudo, a gente filma, a gente já posta, a gente já faz, né? Então a responsabilidade ela passa a ser muito maior em você fazer aquilo que você diz, né? Essa diferença entre o que a gente está dizendo e o que a gente faz, ela não. Então eu acho que a indústria vem acompanhando e vem se transformando e vem fazendo esse seu papel aí. Acho que quando se trata de sustentabilidade, né, no geral, a indústria vem e até os próprios consumidores, né, eles buscam coisas assim mais sustentáveis. Então, acho que essa questão do crescimento da indústria com a sustentabilidade vem junto com os consumidores, né, crescendo num conjunto. E falando um pouquinho mais da indústria, eu gostaria de saber assim quais as principais oportunidades de crescimento na indústria aqui no Brasil. De crescimento da indústria em si ou Isso. das pessoas? Não. No geral, tanto geral? da indústria quanto das pessoas na indústria. O nosso estado, né, que eu posso falar um pouco mais de propriedade, é um estado que tem uma indústria bem diversificada, né? A gente, né, se a gente perceber, quando tem as crises, as grandes crises, né, Santa Catarina, de certa forma, consegue ultrapassar elas de uma forma um pouco mais suave. Por quê? Devido a essa diversificação. Se nós olharmos para a nossa cidade, né, para a nossa região, a gente parece que fica só no setor da madeira, mas não é. A gente é bem diversificado, né? Nós temos o setor de alimentos, setor metal mecânico, né? Nós temos a construção civil, nós temos setores que a gente às vezes são pequenas empresas, não, são empresas específicas daquele setor que estão aqui, né? Então tem uma diversificação muito boa, né? E isso ajuda, né? Pensando no país, né? A gente olhando para as oportunidades que o Brasil pode criar, a gente sempre volta muito para o agronegócio, né? Que é um grande motor, né? Um grande, juntamente com a indústria, né? Do desenvolvimento, enfim, até pelas características do nosso país. Então o que a gente percebe é que esse setor ele continua sendo, né, de grande importância, e com ele vem trazendo outras empresas, né, que vêm agregando tecnologia, trazendo cada vez mais, né. Eu participei lá na federação eu tive a oportunidade de escutar um dos diretores da JBS, que é a maior empresa de alimentos do mundo, né? Ela já ultrapassou a Nestlé, e o que é o desafio deles agora? É a carne que não é animal, a carne vegetal, seja lá que nome que a gente vai dar para ela, né? Carne artificial. Eles estão investindo milhões, né, em laboratórios e centros de tecnologia, de pesquisa, para desenvolver esse produto. Então, eu vejo que é um dos grandes, né, pontos de oportunidades, né? E todos os setores, aí eu posso eleger que, nesses termos de tecnologia, de melhoria de processo, de criar, né, formas onde a gente
diminua o esforço, né, daquele colaborador, de que se crie linhas de produção mais amigáveis, mais, né, eu acho que esse sempre vai ser um desafio aonde toda a indústria vai ter que sempre estar buscando alternativas e crescendo na parte de tecnologia. E até aqui, quando a gente se trata de oportunidades, né, das pessoas, a gente vê aqui como em Santa Catarina, como o senhor mesmo disse, né, a questão das variedades na indústria aqui. Para as pessoas, a indústria aqui em Santa Catarina é uma ótima oportunidade, né, porque tem vários setores que eles podem adentrar, né, então É isso aí. é questão de oportunidade. Tem muita oportunidade. Eu acho que quem quer trabalhar na indústria hoje, nós estamos num estado privilegiado. Pode ter certeza disso. É uma indústria bem diversificada, né, com várias oportunidades. Você falou sobre a oportunidade de crescimento da carne artificial. Isso me chamou a atenção porque a gente teve contato direto com isso por causa do nosso professor, Orozimbo Furlan, que a conclusão do mestrado dele, né? O mestrado dele é da carne artificial feita por fungos. Isso. Por fungos. E é bom saber que realmente a indústria está conseguindo se integrar com essa parte junto com a ciência. Vocês estão conseguindo andar lado a lado. É isso aí. Essa é a tua palavra. Andar lado a lado. A indústria, a tecnologia, a ciência, para desenvolver cada vez mais o que? A sociedade de uma forma que ela possa sempre ter as melhores, né, soluções, a gente encontrar as melhores formas de ter os produtos, né, que a gente precisa para o nosso dia a dia, né, encontrar as diversas formas. E na parte de alimentos, né, eu vejo que isso vem uma revolução aí, eu vejo, né, pela frente. Sim. Pensando nesse assunto que o senhor comentou sobre o colaborador, pensando nele, principalmente assim, nesse assunto que está bem no momento sobre inteligência artificial, como o senhor acha que as empresas estão implantando a inteligência artificial? Estão usando isso para a favor do colaborador, da empresa, de um todo? Como o senhor acha que está funcionando? É um tema que ainda, né, precisa evoluir bastante, né? Eu acho que ele vem já fazendo parte, né? Das experiências que eu já pude acompanhar e algumas leituras, enfim, algumas situações que a gente já percebeu, né, de que, vamos dizer, a grande indústria, né, as grandes empresas, e isso tem que, de alguma forma, no futuro, acabar também sendo, vamos dizer assim, barateado para que também as pequenas indústrias, as médias e pequenas também possam se beneficiar dessas tecnologias. A gente percebe muito hoje grandes centros, né, de desenvolvimento, sejam de produtos, de processos, utilizando, né, dessa inteligência artificial e até já fazendo todo o processo, né, de uma forma, vamos dizer assim, virtual, né, os testes, inclusive, para que você, vamos dizer assim, erre menos, né, busque o menos desperdício possível, inclusive, né, nessa parte de projetos e de criação de novos produtos, né? Então eu vejo que é algo que está sendo cada vez mais, vamos dizer assim, direcionado para ser popularizado, vamos dizer assim, né? E que logo eu vejo que vai tomar conta, né? A gente já sabe que hoje tem marcas, né? Tem grandes que já tem lá a sua, eu não sei direito porque não conheço muito, né? Mas já tem a sua loja lá naquele ambiente virtual lá. Eu não sei como é que vocês chamam aí, como é que é. Mas eu já sei que já tem. Esses dias eu vi uma apresentação de um cara, foi acho que da BMW, né? Que foi feito todo ele num desses ambientes virtuais, né? Então, vejam como já está, né, chegando no nosso dia a dia. Então, eu acho isso muito legal.
A gente falou sobre sustentabilidade, a gente falou sobre a carne artificial e agora a gente está falando sobre o mundo virtual em si, mas isso tudo se junta numa parte que é as tendências de consumo. Assim, a gente vê essas daqui que são mais aparentes, que a gente vê muito no jornal, na internet, na mídia. E eu queria saber o que outros tipos de meios que estão moldando a indústria, a parte de consumo mesmo, do consumidor. Vem um pouco daquilo que a gente já veio conversando, né? Que a gente já falou um pouco, né? Mas eu vejo que hoje o comportamento, né? O atual consumidor, que é a geração de vocês, né? São mais novas, né? E que vocês estão muito mais, né, preocupados, e não, nós também estamos, porque nós também estamos vivendo isso, né? Mas vocês já estão vivenciando isso muito mais do que nós, né? A gente está passando esse processo todo de mudança comportamental. Isso para vocês é muito mais, vamos dizer assim, muito mais natural, né? E eu acho que é isso que está acontecendo. Hoje a gente se questiona se, por exemplo, né, essa água que a gente está aqui consumindo realmente foi produzida da forma correta, né? Se esse plástico que aqui foi feito ele vai ser reciclado. Então a gente está muito mais preocupado, né, com essas situações. Eu vejo que o novo consumidor, né, ele vai pensar muito menos em desperdício, né? Ele vai pensar muito mais em reutilizar, né? Eu acho que essas são algumas das palavras que a gente tem usado muito mais, né? Aquilo que a gente possa, de certa forma, saber que a gente está contribuindo também para que o nosso mundo não, daqui a pouco a gente crie uma situação irreversível, né? A gente tem mais de 8 bilhões de pessoas hoje já, e até onde a gente vai, né, esse mundão aí, né, tudo que a gente tem à nossa disposição aí, a gente vai cuidar dele da forma correta. Então, cada vez mais eu vejo que o consumo está ligado a isso, né? À sustentabilidade, né? Se a produção daquele produto seguiu, não houve nenhum tipo de trabalho que provocou degradação, né? Seja ela humana ou, né? Se essa empresa, ela, como eu falei antes, ela fala e ela age como ela está falando, né? Essa conduta toda. Então, eu acho que é nesse sentido que nós, né, já hoje estamos cobrando isso, né? Então, quando a gente vai decidir pela escolha de um produto, com certeza o nosso inconsciente hoje já está olhando naturalmente para essas questões, né? O grande acesso, eu acho que a tecnologia proporcionou isso pra gente, né? Acho que até um grande desafio para a indústria, né? Ter que tomar todas essas responsabilidades. Garanto que antigamente tinha isso, mas com esse crescimento de tecnologia e conhecimento, a gente acredita que fica mais complicado para administrar tudo isso, né? E uma das perguntas também que eu queria fazer é em relação a esses desafios, mas principalmente ao trabalhador. Eu sei que a Fiesc lida bastante com esses negócios com o colaborador, né? Se preocupa bastante. Então, na sua opinião, quais são os maiores desafios para trabalhar com o público, assim, dos setores da segurança e proteção? Inclusive a gente tem o SESI, né? Que é o nosso irmão aqui do Senai, né? Que justamente ele foca justamente na saúde, né, do trabalhador. E quando a gente fala saúde, a gente está pensando em todo o entorno, né, que a gente precisa para preservar essa saúde, né, do trabalhador. Então, vão desde as questões legais de você fornecer os equipamentos corretos, né, de segurança, que é o item mais básico que a gente está falando aqui, né, e até de você daí entrar, né, na questão das tecnologias, justamente para você criar ambientes cada vez mais saudáveis,
cada vez mais, né, com condições de receber as pessoas, né? A gente sabe que em alguns setores há uma dificuldade, não é tão simples, né? É uma mudança que precisa acontecer de forma gradativa e, de certa forma, isso vem acontecendo, né? Alguns setores aonde ainda necessitam, né, de uma intervenção humana muito forte, né? Seja ela física, né? Principalmente a física, né? A mental também, que cada vez mais a gente vem falando, né? Esses setores vêm encontrando alternativas, vêm buscando soluções, e aí que eu vejo que a tecnologia, né, que a inovação são importantíssimas para também criarem ambientes de trabalho melhor, máquinas que possam, né, de certa forma, substituir aquela atividade que provoque uma repetição muito longa, que, enfim, né? Então, eu acho que tudo isso está no escopo do pensamento da indústria, né? E o SESI é um dos grandes apoiadores, né? Seja com seus centros de tecnologia, que o próprio Senai também tem, né? E tentando sempre buscar soluções para se criar ambientes melhores para receber essas pessoas. Eu acho que quando se trata assim do desafio na saúde e na segurança do trabalhador, é um ponto bem delicado que deve ser bastante tratado, porque como se trata de indústrias que normalmente são muitos funcionários, que a gente precisa zelar pela segurança de cada um, é uma coisa que vai muito da empresa tentar achar formas de conscientizar também os funcionários, porque muitas vezes a parte da empresa tem a questão da segurança, mas também vai muito da conscientização de cada funcionário, de ajudar a manter a segurança e a proteção deles próprios na área de trabalho. Sim, isso é importantíssimo. E tratando de segurança também, a gente fala muito da questão da saúde mental, né? Que após pandemia, que houve assim, maiores complicações na questão de saúde mental, que aumentou muito. A gente vê muito, hoje em dia, né, essa questão da saúde mental dos funcionários dentro das empresas. Eu gostaria de saber qual que é assim, a importância e o que a indústria está fazendo para prestar mais atenção nessa área do bem-estar emocional dos funcionários. Eu já comecei ali um pouco na resposta anterior, né? Sim, mas, vamos dizer assim, a própria evolução que a gente veio tratando aqui da nossa discussão aqui, né, desde o começo, ela também foi trazendo alguns assuntos que a gente não dava, né, o tratamento que talvez ele já necessitaria estar sendo olhado já com um olhar mais atento no passado. E hoje, né, com essa evolução toda, que a gente vem citando, outros assuntos, outras situações começaram a fazer parte que não faziam até talvez 20 anos atrás. E uma delas é essa, né, que a gente não se dava tanto essa importância, né, para essas questões da saúde mental, né, do trabalhador, e a gente hoje, eu posso dar um número aqui talvez errado, mas eu sei que um dos grandes motivos hoje de afastamento do trabalho, né, já se dão pelas questões relacionadas à saúde mental. Então, se isso está acontecendo, vamos dizer assim, é obrigação de todos nós, né, inclusive do setor industrial, porque não estou falando aqui, esse não é um problema só da indústria, né, mas é de todos, né, os setores, né. Então, de olhar para esse assunto com outros olhos, né? Então, acho que isso já vem acontecendo, né? Então, é de você estar preocupado com aquela questão do ambiente, mas também estar preocupado com como que aquele colaborador, aquela pessoa, ela está se sentindo naquele trabalho. Ele está proporcionando também uma situação agradável e não está trazendo uma situação de estresse que está provocando, inclusive gerando outras situações ou até doenças, né? Sim. Então, eu acho que isso é um tema que já vem sendo muito pesquisado, muito
bem tratado já pelo SESI, inclusive com já assistência, né, e dando orientações para as indústrias, né, para que hajam cada vez mais em antever, né, e buscar minimizar essas situações dentro dos ambientes de trabalho, né, para que as pessoas se sintam mais confortáveis e trabalham. Até para ter um desenvolvimento melhor naquilo que ela está fazendo, né? No serviço. Tudo está interligado, Tudo né? tá interligado. Com certeza. Se ele não tiver com a saúde boa, ele não vai conseguir produzir também, né? Então, tudo faz parte. Isso aí. Então, assim, pensando no primeiro emprego, qual você acha que, tipo, as principais oportunidades de emprego na indústria para jovens adultos, quem está começando agora no mercado de trabalho? Arriscar o quê? Pois então, tem muitas oportunidades, né? A indústria hoje está gerando, inclusive a última campanha da federação justamente é mostrando, né? Tentando desmistificar um pouco essas questões de que não há bons empregos, né? Boas atividades para se desenvolver na indústria, e pelo contrário, né? Então, cada vez mais uma indústria tecnológica, né, que está atraindo muito mais os jovens, né, e que ela está passando por essas fases, né, essa fase nova que a gente vem vivendo, e que a gente precisa também entender mais, né, e que esse jovem se integre aos ambientes industriais para que ele traga também essa visão nova de mundo, né, e vá transformando também essa nova forma de pensar. Então, eu acho que isso tudo se encaixa muito bem e é uma das coisas que a gente sempre fala, né, como que nós, indústrias, podemos atrair mais esses jovens, né, para as vagas da indústria, né? Porque a gente cria, né, muitas vezes a imagem de que algumas funções não são legais, e pelo contrário, elas podem hoje dar uma oportunidade muito maior de crescimento, inclusive até de salários, né, de níveis salariais maiores do que aquelas que no nosso inconsciente são as melhores funções para a gente desenvolver. Então, eu acho que tem muita oportunidade. As indústrias, dentro daquele conceito que eu falei antes, da criação de melhores ambientes, é justamente pensando que há uma evolução e que esse jovem também procura um novo ambiente de trabalho, né? Procura novas formas de conexão, novas formas de se relacionar, né? Então, a empresa tem que também estar antenada e colocar isso no seu planejamento, lá na sua forma de agir, de pensar, para que também esse jovem se sinta atraído a querer, né, buscar essas vagas na indústria. E supondo que o jovem vai começar na indústria, né? Quais são os principais pontos assim que o senhor acha que ele deveria ter para ter um bom começo na indústria, para ingressar na indústria? O que o senhor acha que ele deveria ter de iniciativa assim para começar? Eu acho que primeiro é você buscar o conhecimento, né? Eu acho que não adianta a gente querer acessar qualquer vaga que a gente vá sem uma preparação, né? Então, eu acho que é você tentar enxergar aquilo que você está imaginando que seria algo que você gostaria de fazer e já tentar entender, olha, eu preciso de uma formação mínima, né? Então, qual é essa formação mínima? Eu preciso do ensino médio? É um curso técnico? É uma universidade? É uma preparação diferenciada? Eu preciso ter uma experiência anterior ou não? Né? Eu acho que é você realmente focar mais ou menos naquilo que você já imagina, para que você também se prepare, né? E, de certa forma, você já entendendo um pouco daquilo que você, né, internamente você gosta, ou que você imagina que seja algo que vá te despertar um interesse, né, que você faça aquilo com
todo o teu empenho, né? Eu dou o meu exemplo porque realmente eu fiz isso. Eu quando eu entrei, eu digo, não, eu quero ser aqui dessa... Eu tinha vários do meu nível lá, tinha mais umas 6 ou 7 pessoas. Eu fui o último naquela época quando eu entrei. E eu disse para mim mesmo, quando eu sair daqui, eu quero estar no nível acima de todos esses outros aqui. E aquilo eu persegui. Então, se for o conselho que eu posso dar, é naquilo que vocês realmente queiram, né, que vocês descubram, façam aquilo com toda a paixão e queiram ser os melhores, porque com certeza vocês vão fazer uma carreira, de sucesso. Estabelecer metas, né? O senhor sempre comentou agora ali que desde pequeno tinha vontade de entrar naquela loja e participar daquilo e foi até conseguir, então... É isso aí. Perseverar. E para conseguir alcançar essas metas, a pessoa tem que desenvolver aquilo, ela tem que achar o que ela gostaria de trabalhar, por exemplo, e ela tem que desenvolver essas habilidades, né? Para conseguir chegar na meta que ela precisa, né? Então... É isso aí. E vocês estão no caminho. Então tá, agora nós estamos finalizando o podcast do Papo S. Eu gostaria de agradecer a presença, por estar aqui conosco, podendo nos trazer mais conhecimento sobre a sua área. Fico muito feliz e é isso. Finalizamos. Obrigado.